Olá, Oi, Olá, pessoal, boa pessoal. noite. Boa noite. Boa boa noite. noite. Quem quiser deixar a câmera ligada, pode deixar. A gente está em poucas pessoas, fica mais Boa noite. próximo aí do real. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Fala, pessoal, beleza? Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. Opa, boa noite. Boa noite. Tá crescendo o grupo. Boa Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Que bom estar recebendo aí vocês. Agora já estão, parabéns a todos, já estão aí mais próximos de serem os contemplados. Vou esperar que todo mundo tem gente aqui entrando, a gente já explica aí como é que vai funcionar nosso encontro. Hoje a ideia, pessoal, é ser uma conversa mesmo, um bate-papo. Então, fiquem à vontade para em qualquer momento abrir a câmera, abrir o microfone, perguntar, escrever no chat. É para ser um workshop bem proveitoso para vocês mesmo, para a gente conseguir aí fazer bons projetos de empreendimento, passar para a fase 3, ser os contemplados lá no final. Tá? Acho que já entrou todo mundo, né, Ana? Vou, então, começando. Bom, pessoal, então, boa noite, sejam bem-vindos. O meu nome é Fernanda, eu trabalho na Fundação CERT como coordenadora de projetos já há 7 anos. Então, e nesse período eu tenho trabalhado na coordenação de alguns programas de empreendedorismo, programa Sinapse da Inovação, programa Centelha e atualmente o programa Start BSB. Então, o objetivo desse nosso workshop é explicar para vocês um pouquinho mais, dar algumas dicas de como aprimorar o seu projeto de empreendimento. Então, nós tivemos aí 300 projetos, 300 empreendedores com os seus projetos aprovados para a fase 2. E a ideia é a gente dar essas dicas e vai ser bem especial essa nossa noite, porque num primeiro momento, uma meia horinha, a gente vai passar algumas dicas em geral. E num segundo momento, a gente está aqui com algumas feras do empreendedorismo. Então, aqui a gente está com a Cris Pereira, que trabalha aí em Brasília, tem uma super experiência em empreendedorismo, com negócios na área de inovação, parques tecnológicos. Então, está aqui à nossa disposição para dar várias dicas, nos ajudar a tirar algumas dúvidas. E o Tony é o diretor da Incubadora Celta. A Incubadora Celta é uma das primeiras incubadoras do país, fica aqui em Florianópolis, a nossa equipe está falando aqui de Florianópolis. O Celta já criou aí mais de 100 empresas de super sucesso, empresas que foram vendidas aí por alguns milhões. Então, aproveitem, vai ser uma chance super especial para tirar dúvidas, pegar dicas para aprimorar esse projeto. Beleza? Então, vou partir aqui para a apresentação e depois, na hora que a gente for fazer o bate-papo, eu passo a palavra ali para a Cris, para o Tony, para se apresentarem e dar um oi para vocês e a gente começar o bate-papo. Pode ser, pessoal? Então, tá. Bom, então, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Qualquer problema, vocês vão falando, é ao vivo aqui. Mas tá tranquilo, né? Bom, pessoal, deixa eu só... Pronto. Então, nosso workshop, né? Workshop de aprimoramento dos projetos de empreendimento. Então, para começar, a gente está aqui, vou destacar a nossa tripulação. Então, como eu comentei, o Tony da Incubadora Celta, a Cris, a Ana e o Gabi também da nossa equipe do Start BSB estão presentes e vão nos ajudar aqui nessa interação com vocês. A Ana e o Gabi trabalham com a gente no Centro de Empreendedorismo Inovador da Fundação CERT. Provavelmente vocês até já interagiram com eles, troca de e-mails, conversas em algumas lives, workshops. Então, a Ana e o Gabi que são responsáveis aí por toda a operação do nosso programa. E era para estar aqui com a gente também o Fábio. O Fábio ele é o coordenador do programa Start lá pela FAPDF. Então, para tirar dúvidas mais específicas do edital, algumas dúvidas mais direcionadas para a questão da FAPDF. Mas o Fábio teve um problema de saúde e não pôde participar com a gente hoje, mas qualquer problema, qualquer dúvida, a gente vai levantando aqui, a gente passa no final da live da conversa para a FAPDF. O objetivo é a gente focar aqui nas questões de negócio, mas se surgir alguma outra dúvida, a gente também vai fazer o encaminhamento depois, tá bom? Bom, então, onde estamos, né? Chegamos aqui na fase 2 e falta pouco, gente, para chegar aí
nos 50 aprovados que vão receber os 70 mil em subvenção, mais bolsas para desenvolver o seu negócio. E aí, então, a gente quer, para começar, entender um pouquinho, a gente vai fazer algumas perguntas, a gente resolveu fazer no Zoom e não no YouTube para justamente ter essa interação. Então, para começar, só para a gente ter uma noção aí da galera que está participando, direcionar as dicas depois também. Então, a Ana vai colocar aí na tela para vocês qual que é o tipo de solução que vocês estão trabalhando. Então, é o software, é um hardware, um produto físico, é os dois, é software e hardware, é um serviço. Então, escolham ali qual que é a solução de vocês, só para a gente ter uma noção aí da maioria dos projetos que estão sendo desenvolvidos. Vamos lá, ó, a metade já respondeu. Por enquanto, está ali, ó, entre o software e o serviço. Quem ainda não respondeu, pode responder. Acho que já está finalizando. Tem o pessoal respondendo no chat, pessoal. É só clicar na bolinha que está aparecendo para vocês na enquete. Acho que vocês conseguem clicar na opção na tela que aparece agora. Isso, quem respondeu no chat pode responder ali depois de novo, que daí a gente consegue ver o percentual e a gente ter uma noção aí de quantos projetos estão em cada área. Ó, a gente está com 96 pessoas online, muito legal. E bom que vocês estão aí na frente dos outros, então são 300 projetos. Já tem 100 aí que estão de olho nas dicas, já estão saindo na frente dos concorrentes, ó. Mais alguém? Podemos finalizar? Bom, ainda tem alguns, a Ana fechou, né? Então, a gente tem aí que a maior parte deu empate aí, ó, 41% e 41% software. Tem alguns aí, 9 pessoas que estão trabalhando com hardware, legal, e alguns que estão trabalhando tanto com hardware quanto com software. Então, aqui a gente tem uma noção legal, vai surgir aí algumas dicas depois para vocês com base nisso. E aí, mais uma última perguntinha, só para a gente também ter uma noção aí do perfil do pessoal, que é, vocês já validaram a solução de vocês com potenciais clientes? Então, já mostraram essa solução, já perguntaram o que acha, já fez um questionário, uma entrevista? Aí as opções, então, não, ainda não, eu estou em fase de planejamento, não conversei com nenhum cliente ainda. Ou sim, já falei com um potencial cliente, já falei com até 10 clientes, com até 20, até 50, com mais de 100, aí se tem alguns que já... Opa, eu acho que a Fernanda travou. Travou para vocês também, pessoal? Sim, aqui sim. Travou. Voltou. Oi? Agora Estão me sim, ouvindo? Fê, a gente está te ouvindo. Opa, desculpa. Até que parte vocês ouviram? Tu estavas comentando sobre as opções do formulário. Ah, legal. Então, ali tem com 1, até 10, até 20, até 50, mais de 100. O pessoal está conseguindo votar? Eu acho que o pessoal que está usando pelo aplicativo consegue votar. O pessoal que está usando pelo browser talvez não consiga. Então, acho que fica aí a oportunidade. Eu tô pelo browser e tô votando normal. Olha aí, pessoal. E no outro, acho que foi bastante, né? Teve umas 70 pessoas que responderam no outro. Eu tô pelo browser. Não tem certo e errado, tá, gente? É só para a gente ter uma noção geral. Então, pode responder ali se ainda não validou, não tem problema, pode colocar. Se já fez ali com aquele número de clientes, pode pôr. É só para a gente ter uma noção. Temos uma pergunta ali, a Nargéria está perguntando, esse mais de 100 conta como questionário ou especificamente entrevista? Entrevista, especificamente entrevista. Então, vamos lá, vou encerrar essa votação. E essa o pessoal ficou aí mais tímido na resposta, mas legal, alguns ainda não começaram as validações, outros já fizeram, tem alguns ali com mais de 100, imagino que alguns estão em entrevista, outros consideraram questionário, mas não tem problema. Legal, então agora nessa nossa conversa vocês vão ter várias dicas aí também com relação a essa questão de validação de negócio.
E a última pergunta, essa não vai ter que responder ali, porque eu já imagino que vai todo mundo levantar a mão, que é, quem quer ser aí o próximo starter, receber uma dos 50 projetos aprovados lá no final, receber o recurso e desenvolver o seu negócio? Bom, então pensando nisso, pensando em ajudar vocês a serem os próximos starters, foi que a gente preparou essa nossa conversa. E basicamente, então, o que a gente vai fazer é conversar sobre o que eu preciso fazer para ter um bom projeto e ser um dos aprovados. Bom, basicamente, pessoal, a gente vai trazer aqui uma ideia para vocês que talvez alguns já tenham ouvido falar, já conhecem, outros vai ser novidade, mas é um conceito que a gente tem usado muito com as empresas, tanto do programa Sinapse da Inovação, quanto da incubadora Celta, de diversos negócios que são apoiados pela Fundação CERT, que é o conceito do Job to be Done. Então, o que eu preciso fazer para ter um bom projeto? Descubra o Job to be Done do seu cliente. E o que é, então, esse Job to be Done? Então, talvez algumas pessoas nunca ouviram falar e a gente vai aqui detalhar para vocês. Então, por que as pessoas elas comprariam o seu produto? As pessoas elas compram o seu produto porque elas querem e esse produto vai ajudar elas a executar uma tarefa. Então, ninguém acorda de manhã, sábado de manhã, pensando, nossa, que vontade de comprar uma furadeira. Alguém aí já acordou com essa vontade? Geralmente o que a gente precisa é, eu quero pendurar um quadro, eu quero fazer um reparo, uma reforma na minha casa. Então, a furadeira, ela é só um meio, uma das 1000 possibilidades que eu tenho para fazer essa atividade que eu estou querendo fazer. Então, eu posso ter uma fita que vai colar o quadro sem eu fazer lá uma sujeirada. Eu posso ter um empréstimo de furadeira, que eu não preciso ir lá e comprar uma furadeira. Então, o conceito do Job to be Done, ele vai ajudar você a definir o seu trabalho, o seu mercado, pelo trabalho a ser feito. Então, o Job to be Done do seu cliente. Não se trata de um produto. Então, o produto ele é uma das soluções, é um dos meios para você chegar naquele fim, que é desenvolver uma atividade que está sendo feita. E aí, então, para a gente fortificar um pouco mais, consolidar esse conceito, a gente trouxe aqui um exemplo de uma lanchonete. Então, tem uma lanchonete que queria aumentar as vendas de milkshake dela. Então, o que essa lanchonete fez? Inicialmente, ela focou no produto. Então, ela foi lá, criou mais sabores, adicionou cobertura, tornou o milkshake mais cremoso. Com esse foco no produto, o que aconteceu? Aconteceu o aumento nas vendas? Não aconteceu, continuou a mesma coisa. Bom, daí, então, a direção dessa lanchonete ficou pensando, então vou mudar e eu vou focar no meu cliente. Então, perguntaram para o cliente como que eles podiam melhorar o milkshake, daí o cliente falou, podia ser maior, podia ser menor, podia ter outro sabor, podia ter lascas de chocolate em cima. Foram lá, fizeram exatamente o que os clientes queriam. Resultado, também não teve nenhum impacto nas vendas. Aí, então, eles foram lá, viram os livros de marketing, vários estudos que fizeram e decidiram focar no segmento de mercado. Bom, fizeram pesquisa, levantaram o perfil, idade, gênero, formação acadêmica, renda mensal desses clientes e adivinhem só, fizeram todas as mudanças em cima do segmento de clientes e continuaram não tendo o aumento de vendas. E aí vocês devem estar se perguntando, meu Deus, mas fizeram tudo isso e não teve aumento, o que pode ter ajudado essa rede de lanchonetes? Por fim, eles buscaram entender o que as pessoas estavam tentando fazer no momento que compravam o milkshake. Então, eles começaram a observar que toda vez que um cliente chegava lá, a grande maioria deles estava indo sozinho comprar esse milkshake, vestindo roupas de trabalho, num horário ali por volta das 8 horas da manhã. E eles ficaram intrigados, né? Nossa, por que será que eles estão tendo esse comportamento? E aí eles fizeram entrevistas com esses clientes. E perguntaram qual que é o contexto da compra desses clientes. Então, o que ele estava fazendo, qual era o problema que ele tinha, que ele queria estar resolvendo, qual era o contexto, se tinha alguma coisa que não estava agradando ele. E aí eles descobriram que a maior parte daqueles clientes, eles estavam comprando milkshake no caminho do trabalho, para fazer uma coisa diferente, para ficar mais descontraída a saída para o trabalho, e também para fazer um lanchinho forte que deixasse eles sem fome até o horário do almoço.
E aí, entendendo esse contexto da compra, o que aconteceu? Eles geraram uma solução que não envolvia mudar o produto, não envolvia mudar o mercado, não envolvia nada disso, mas instalaram um quiosque de autoatendimento. E com isso, obviamente, aumentaram as vendas. Então, por que isso aconteceu, né? Aqui a gente destaca o quanto que é importante, quando eu vou definir o meu mercado, eu ter a consciência do job to be done. Então, o que o meu cliente está tentando fazer? Qual é a tarefa? Lembra lá da furadeira? Então, ele quer pregar o quadro, ele não quer comprar uma furadeira, para que eu não vá empurrar um produto, mas sim realmente ter uma solução que vai ajudar o cliente a desenvolver algo que ele está precisando. E aí, depois que eu defino esse meu job to be done, esse meu trabalho a ser feito, eu vou conseguir construir a minha proposta de valor. Então, a gente tem aqui o próprio Canvas, né, o modelo de negócios que muita gente vai lá e faz, tem diversos workshops aí para a construção do modelo de negócios, e muitas vezes as pessoas já saem preenchendo a caixinha, e a caixinha pela caixinha não vai ajudar você a desenvolver o seu negócio. Qual que é a principal parte do Canvas, do modelo de negócio? É justamente eu entender o que eu vou oferecer, a minha proposta de valor e para quem. E para isso, eu vou voltando, né? Então, eu faço aqui a minha proposta de valor, qual é o trabalho que o meu cliente está querendo fazer, quais são os ganhos, quais são as dores que ele está sentindo, que produtos e serviços, que soluções que eu posso oferecer para ganhar valor, criar valores para eles e diminuir essas dores deles. Então, percebam que eu entendendo qual é o job to be done, qual é a tarefa que o meu cliente está tentando fazer e não consegue, eu consigo desencadear uma série de noções sobre o meu negócio para chegar num modelo de negócios que vale a pena ir para frente e ser desenvolvido. Tranquilo até aqui? Bom, e aí agora vocês devem estar se perguntando, ok, Fernanda, entendi que é bem importante esse job to be done, mas e aí, como é que eu descubro qual que é o meu job to be done? Então aqui a gente trouxe uma experiência para vocês que em 2016, 2017, a nossa equipe, na época a gente operava o programa Sinapse da Inovação, nós fizemos uma parceria com a Universidade de Berkeley. A Universidade de Berkeley é lá o berço, então Steve Jobs, vários estudiosos dessa área de empreendedorismo começaram seus trabalhos lá na universidade. E a Universidade de Berkeley desenvolveu um programa chamado Lean Launchpad para justamente ajudar empreendedores que estão começando a validar os seus negócios e dizer, sim, vale a pena você investir tempo e dinheiro nesse seu projeto, porque é algo que o mundo, que os clientes precisam e vale a pena, você vai ser bem sucedido, é uma ideia que vale milhões. Ou não, talvez não é um negócio assim tão bem validado, você acha que é legal, sua mãe acha que é legal, mas na verdade não tem mercado. Então, algumas dicas que a gente está trazendo aqui para vocês são baseadas em toda essa experiência, e aí já vou dar um spoiler aqui para vocês, de 20 empreendedores, de 20 negócios que participaram dessa turma, 19 pivotaram, então não sei se todo mundo está familiarizado com a expressão pivotar, mas significa mudar de rumo do negócio. Não precisa ser uma grande mudança, mas às vezes eu estava focando num nicho de mercado e eu mudei, eu tinha uma tecnologia e estou aplicando para outra questão, mas para vocês verem o quão poderoso que são essas técnicas para que vocês consigam realmente identificar um negócio que vale a pena ser persistido. E por que a gente está trazendo esse ponto justamente hoje, no que vocês estão desenvolvendo seu projeto de empreendimento? Porque esse é o momento de, se você ainda não está com a sua ideia 100% validada, você fazer aí algumas ações para ter essa validação, escrever um bom projeto, mostrar para os avaliadores que você tem conhecimento, que vale a pena desenvolver o seu projeto, ou mesmo fazer ajustes. Então, a gente já recebeu várias dúvidas de empreendedores, colegas de vocês, perguntando, eu posso fazer uma pequena alteração? Fiz uns testes, vi que isso daqui não está funcionando, que eu não tenho mercado aqui. Então, pensem que agora é um momento super especial para que vocês façam esses ajustes, bom? Então, vamos lá, pergunta, né? Como que eu descubro o meu job to be done? E aí, a dica número 1, a principal é, vá para a rua e converse com o seu cliente. Então, aqui o vá para a rua, entendam um vá para a rua entre aspas. Hoje a gente está num clima de pandemia e tudo mais, mas não tem problema.
Então, o próprio Steve Blank postou lá no blog dele um super texto explicando o quanto isso não é limitante. Você pode fazer videoconferência, você pode adaptar a forma como você vai conversar com o seu cliente, e às vezes até vai ser melhor, porque às vezes em tempos normais o cliente não iria te receber, mas uma videoconferência ele consegue ter uma abertura na agenda, uma série de questões que vai facilitar. Então, vá para a rua e converse com o seu cliente. O que é ir para a rua e conversar com o seu cliente? É entender o que ele está fazendo, lembra lá do exemplo da lanchonete. Então, é entender o que ele está fazendo enquanto ele está naquele processo de compra, quais são as dificuldades dele. Cliente, a gente entende aqui também como algo mais amplo, pode ser a pessoa que vai pagar pelo seu produto, pode ser a pessoa que vai usufruir aquele serviço, aquela solução, pode ser uma pessoa que influencia, eu vendo para crianças, então vou conversar com os pais, eu vendo para mulheres, vou conversar com o marido, etc. Então, pensem aqui de uma forma bem ampla. Eu vendo para o setor de compras, mas o financeiro que paga. Então, com quem que eu preciso falar para entender qual é o processo, quais são os problemas e como que eu posso gerar uma solução que faça sentido. E aí, quando a gente está falando em conversar com o cliente, é conversar mesmo, não é vender. Então, a ideia aqui é que você não vai falar sobre o seu produto, você vai ouvir, você vai entender qual que é realmente a situação que essa pessoa está passando. E aqui vocês têm uma vantagem que quando vocês marcam essa conversa, vocês não precisam chegar dizendo, eu sou um empreendedor, eu tenho uma empresa, eu estou vendendo uma solução para vocês. Usem o fato de estar participando de um programa como o Start, por exemplo. Eu estou querendo começar nessa jornada empreendedora, ou quem trabalha numa universidade, eu sou um pesquisador, eu estou entendendo mais sobre uma determinada área para trazer soluções, e eu quero conversar com pessoas que vivenciam essa situação, eu quero entender, eu quero trazer soluções. Vocês vão ver que as pessoas, a gente às vezes acha, né? Ninguém vai me receber, mas vocês vão ficar surpresos com a quantidade de pessoas que realmente ajudam, que conversam. Afinal, se eles têm uma dor, eles clamam aí por ter alguém que vai resolver, que vai trazer uma solução. Tá bom? Bom, e aí aqui a dica tenha empatia. Então, coloquem-se no lugar dessa pessoa, se coloque no lugar do cliente. Aqui a gente trouxe 2 exemplos bem legais da IDEO, que é uma empresa que trabalha com soluções, com design lá do Vale do Silício. Aqui em cima, então, tem um exemplo de uma solução, de um projeto que eles estavam trabalhando para a terceira idade. Então, toda a equipe vestiu ali roupas com peso maior, com elástico que limitava a mobilidade dessas pessoas, um óculos que não deixava enxergar direito, para eles se sentirem um pouco como que era a vida, quais eram os obstáculos, as limitações dessas pessoas. E um outro exemplo bem legal também é de uma solução gerada por um hospital, que trouxe aqui uma das principais dificuldades, os problemas que eles tinham era na ala de câncer infantil. Eles tinham que fazer exames, a criança precisava ficar lá imóvel para fazer a ressonância e tal, era uma máquina barulhenta que a criança não queria saber de ficar quietinha. E aí, o que eles fizeram? Uma solução super simples, de baixo custo, fizeram uma plotagem na sala com um navio pirata, e aí eles faziam toda uma preparação com a criança, então quando buscavam ela no quarto, iam contando uma historinha, explicando que ela ia ter que ficar escondida ali, quietinha, para o pirata não achar e tudo mais. Então, vejam que exemplo legal de empatia, do que é a empatia, né? Se colocar no lugar do outro, entender o que o outro está tentando fazer, qual é o problema dele, e aí, a partir disso, então, gerar soluções. E aí, nessa conversa, então, incentive histórias. Então, a ideia não é chegar com uma pergunta binária, uma pergunta que a gente já sabe a resposta. Então, você compraria tal coisa? Você acha isso importante? Geralmente a pessoa já vai dizer sim, não. Então, incentive, faça perguntas que você consiga entender o contexto dessa pessoa. Então, por exemplo, eu estou desenvolvendo um aplicativo para facilitar compras no supermercado, por exemplo. Então, o que eu vou perguntar? Eu vou perguntar se ele usaria um aplicativo, se ele acha importante? Não, eu vou perguntar. Me descreve a última vez que você foi no supermercado. Desde quando você saiu de casa, quando você percebeu que precisava, quando você chegou, como você estacionou, como que você foi, quais foram os problemas que você teve, o que você gostou, o que foi ruim na experiência. Aí alguém vai dizer,
ai, teve uma coisa que não foi muito legal, volte naquele ponto, pergunte, você comentou que tem uma dificuldade nisso, me fale mais sobre isso, me explique mais o que aconteceu. E aí, assim, a partir disso, você vai ter insights super ricos, super valiosos para identificar aí possíveis soluções que pode ser o seu produto. Ok, vou validar que faz sentido, e pode não ser, pode ser que você tenha aí outras ideias complementares ao seu produto, ou veja que não faz sentido seu produto. Enfim, acreditem que esse processo ele é muito valioso, é muito surpreendente aí com os resultados que vocês vão ter. E aí aqui a gente traz uma outra dica, que é a dica dos 5 porquês. Então eu pergunto, então a pessoa vai falar, eu não gosto de ir no supermercado. Aí você pergunta, por quê? Porque geralmente eu fico cansado. Por quê? Eu acho fisicamente desgastante, eu não consigo achar onde que estão as coisas que eu preciso. Por quê? Porque eu acho que não está bem distribuído lá no supermercado, numa ordem lógica. Então, percebam que à medida que eu vou fazendo o jogo dos 5 porquê, não precisa ser exatamente 5, né? Mas a lógica é eu ir questionando, eu vou conseguindo muito maior nessa minha conversa, que talvez num questionário, talvez numa primeira conversa, eu não iria ter. Então, aqui aí muitas pessoas perguntam, pode ser um questionário? Em último caso, pode, mas quando a gente faz uma entrevista, eu consigo obter feedbacks muito mais ricos do que se eu fizer uma múltipla escolha ou um questionário mais simples. E aí, esteja preparado para registrar. Então, pegue papel, caneta, anote todos os detalhes, não só o que as pessoas falam, mas procure sinais não verbais. Então, o que a pessoa estava fazendo? Ela ficou nervosa, ela quis responder, ela ficou ansiosa. Se a pessoa ficar num silêncio, não tenha medo do silêncio. Geralmente, quando alguém está em silêncio, a gente já vem na hora e já faz um comentário. Fique em silêncio para ver o quanto que a pessoa, só vendo o seu silêncio, ela já vai continuar a explicação, vai continuar falando um pouco mais. Então, aqui vocês vão ver que vocês vão ter insights super valiosos também para o negócio de vocês. E aí, aquela dúvida, né? Então, vale o questionário? O ideal é que não, é que faça uma entrevista mesmo, uma conversa idealmente presencial, mas a gente sabe que está em época de pandemia, então faça uma videoconferência, de preferência com o vídeo, para ver as expressões da pessoa, para entender o contexto do que ela está falando. Busque pessoas no LinkedIn, aí vocês, com quem que eu vou falar, Fernanda? Gente, pesquisa aí quem seriam os seus potenciais clientes, adiciona no LinkedIn, pede para conversar. Se é uma pessoa muito ocupada, tente falar com alguém que trabalha abaixo dessa pessoa, geralmente são pessoas que têm uma agenda mais tranquila, mas vocês também vão se surpreender que tem muita gente aí que é ocupada, mas que abre espaço, principalmente quando é de um assunto que tem interesse. Então, converse com essas pessoas, com certeza vai trazer insights bem legais para vocês. E sempre quando estiver ali finalizando a conversa, já engatem. Tem alguma coisa que você gostaria de falar, que eu não te perguntei? Com quem que eu devo falar sobre esse assunto? E já pede para essa pessoa te colocar em contato. Vocês vão ver que vocês vão fazer contato com algumas pessoas chaves e depois isso vai se abrir, vocês vão ter contato e acesso a muitas pessoas que vão trazer várias contribuições para o negócio de vocês. E aí, vem a questão, né? Quantas vezes que eu faço, com quantas pessoas que eu falo? A ideia aqui é fazer e refazer o exercício diversas vezes. A metodologia da Universidade de Berkeley recomenda que sejam feitas pelo menos 100 entrevistas. Então, por isso que a gente colocou ali. Parece muito, mas vocês vão ver que o quão vai ser importante essas entrevistas, porque você vai pegando pessoas diferentes, às vezes setores diferentes, para ir validando algumas hipóteses e vocês vão ver o quão vai ser rico essa troca. E aí vocês vão fazendo até descobrir um padrão, vocês vão ver que a partir da minha entrevista número 30, com um determinado setor, eu estou vendo que a resposta está se repetindo, eu já identifiquei um padrão, ok, vou trocar para um outro setor, vou validar uma outra hipótese. Então, vocês vão ver, vocês vão conseguindo tirar vários insights a partir disso. E aí, agora a gente vai jogar uma nova enquete aí, a Ana vai jogar na tela para vocês, que é, o seu produto é um must-have ou um nice-to-have? E agora eu vou explicar o que é. Então, um produto must-have, então tenho que ter, é aquele produto que você vai falar para o seu cliente, ele vai dizer, nossa, se você não tem ainda esse produto, por favor, tá aqui o meu cartão, assim que você tiver, me liga porque eu quero comprar.
Pode ter quarentena, pode ter o que tiver, eu preciso ter esse produto. Um produto nice to have é um produto legal, mas é um produto assim, se eu tiver ok, me ajuda a vida, mas se eu não tiver, também não vai fazer muita diferença. E se você não sabe, não tem problema, bota ali que ainda não descobriu se é um must have ou um nice to have. Qual que é a ideia dessas entrevistas? Na entrevista você vai descobrir. Então, geralmente não é o que a gente acha. Ah, meu produto é um must have, é um nice to have. Na própria entrevista vocês vão ver a reação das pessoas e entender o quanto que essas pessoas estão dispostas a pagar e a comprar o seu produto. Então, a gente tem aí, ó, metade mais ou menos acha que é um must have. Isso é ótimo, legal que a gente tem aí vários must have. Alguns entendem que, ok, talvez meu produto seja um nice to have, e ok, não tem problema, vamos trabalhar aí principalmente nessas validações para entender alguma mudancinha que eu consigo fazer para ele ser um must have. E quem não sabe também não tem problema, estamos aqui dando essas dicas justamente para fazer essas validações. Tenho certeza que com essas entrevistas vocês vão descobrir, e vão não só descobrir se é um must have ou um nice to have, mas descobrir se ele não é um must have, como tornar ele esse must have e ter aí o seu sucesso nos clientes. Bom, estamos indo aí quase para o finalzinho. E aí, ai meu Deus, Fernanda, fazer entrevista com 100 pessoas, que horror. Mas a gente trouxe aqui uma frase do Thomas Jefferson que diz: eu acredito muito na sorte e tenho constatado que quanto mais duro eu trabalho, mais sorte eu tenho. Então, quando a gente vê essas empresas que foram vendidas por milhões, bilhões, unicórnios, estão aí recebendo investimento e tudo mais, às vezes a gente pensa, nossa, que sortudo, descobriu um super negócio, um produto, um serviço que todo mundo queria comprar, que faz sentido. Gente, a sorte é ali 1%, então o resto foi suor, foi trabalho duro, foi muita conversa para entender o que faz sentido e focar esforço no que aquilo que realmente faz sentido. Se eu for fazer a validação e descobrir que ninguém quer comprar, que não faz sentido, que ótimo, eu vou poupar meu dinheiro, vou poupar o meu tempo e vou ter tempo de mudar a tempo, né? Começar um novo negócio, começar uma nova ideia e não vou perder tempo naquilo que não ia fazer sentido e eu ia descobrir lá na frente, daqui a uns anos, porque eu não fiz a validação de uma forma efetiva. E aí aqui a gente trouxe um exemplo para vocês de uma empresa que passou pelo programa Sinapse de Inovação. Então, contextualizando, o Sinapse de Inovação é um programa muito semelhante ao START, que inclusive foi uma inspiração para a criação do programa START, que é desenvolvido aqui em Santa Catarina e em alguns outros estados. E aí a gente então está trazendo esse exemplo, como o START é a primeira turma, vocês vão ser os primeiros starters, a gente trouxe alguns exemplos do próprio Sinapse de Inovação. Então, a Qprime é uma empresa que está incubada no Celta, então o Tony vai nos dar aí algumas dicas depois, que acompanha bem de perto essa empresa também. E eram alguns meninos que estavam desenvolvendo uma máquina de secagem, então eles tinham aí a galera do hardware, tinha lá a máquina para fazer secagem, e o foco inicial deles era fazer secagem de fumo. Então, e aí eles entraram no programa e começaram a fazer essas validações. Então, a equipe fez 70 entrevistas, então vocês podem ver ali, ó, tem foto deles, rodaram 2.500 quilômetros em 4 estados, o foco deles são agricultores, então foram lá na zona rural, conversaram com essas pessoas, e aí eles começaram a fazer algumas validações de hipóteses. Então, eles começaram, minha primeira hipótese é que, ok, o pessoal que planta fumo vai querer comprar a máquina para fazer a secagem do fumo. E eles descobriram que não fazia sentido porque eles não tinham recursos financeiros, o jeito como eles faziam lá no forno que eles já tinham já estava ok, não fazia sentido. Ok, depois de conversar com vários, identificaram esse padrão e pularam. Ok, vou ver para ervas medicinais, para erva mate, para uma série de questões. Na época do programa, eles chegaram na conclusão que a área de café, então os produtores de café fazia sentido em termos de preço, em termos do tamanho do mercado, que valia a pena, eles iam ter um recurso ali relevante, não adiantava eles venderem para um mercado que ia ter pouquíssimas empresas, pouquíssimos compradores. Então, qual que é a lógica dessa entrevista? É só perguntar o que a pessoa está fazendo? Não, aproveitem para validar hipóteses, validar quem aqui, eu sei que várias pessoas vêm de um meio acadêmico, então é pura validação de hipóteses, é método científico que a gente está falando, é pensar, eu acho que tal cliente tem interesse, eu acho que tal cliente está disposto a pagar. Vão desenvolvendo essas hipóteses e fazendo essas validações, porque nessas entrevistas vocês vão ter aí
todos esses insights para ver se faz sentido ou não as hipóteses que vocês estão estipulando. E aí, óbvio que com várias entrevistas, os próximos dias de vocês vão ser uma montanha-russa. Então, tem horas que o cliente fala exatamente aquilo que você queria ouvir, faz sentido. Tem horas que vai falar uma coisa totalmente diferente, que vocês vão pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo? Está tudo perdido, ninguém vai querer comprar. Mas calma, isso é super importante e que bom que você vai estar entendendo e abrindo seus horizontes, entendendo essa realidade do mercado. E a gente traz aqui, por fim, mais uma frase do Bill Gates falando que se você quer chegar onde a maioria não chega, você tem que fazer o que a maioria não faz. Então, dá trabalho fazer essa validação? Dá trabalho. A maioria das empresas faz essa validação? Não, geralmente quem faz essa pesquisa de campo, esse teste, esse vai, esse volta, é justamente aquelas empresas que vão ter sucesso lá na frente, que entenderam o que realmente era uma dor do seu cliente. Então, aqui, indo para o finalzinho aí da nossa primeira parte da conversa, as 8 dicas finais para se tornar o próximo starter. Então, primeiro, conheça o seu cliente e deixe claro o job to be done do seu projeto. Então, todas essas dicas que a gente está dando, se você já fez várias entrevistas, coloque isso lá no seu projeto, explique essas suas validações, mostre para o avaliador que você tem conhecimento do seu negócio, que existe uma dor a ser resolvida, que o seu negócio vai resolver essa dor. Se você ainda não fez, está na hora, então tem uma semana ainda, você consegue fazer aí algumas entrevistas, marcar, nem que seja 5, nem que seja 10, só de você mostrar aí um começo, um desejo de fazer essas validações, com certeza vai ser muito valioso na hora que você for ter o seu projeto avaliado. Releia o edital, então fique atento aos itens financiáveis, tem muita gente que deixa de passar por bobeira. Então, ali, o valor total é 70 mil reais, a pessoa foi lá e botou 80, não se ateve ao percentual de quantos por cento que pode ser de itens de capital, botou um valor errado. Então, gente, leiam de novo o edital, principalmente essa parte dos itens financiáveis, e não deem bobeira para não ficar de fora aí por besteira, né? Assista as capacitações, então a nossa equipe preparou várias capacitações super legais, tanto com parceiros do programa da região, quanto com empreendedores, tem algumas dicas super legais. Então, por exemplo, o empreendedor da BX Blue, uma super empresa aí da região, gravou uma capacitação dando inclusive dicas de como que ele preencheu o projeto dele quando participou da seleção da iCombinator, uma super aceleradora. Então, aí é uma troca de empreendedor para empreendedor, de parceiros, para que vocês consigam preencher da melhor forma possível os seus projetos. Demonstre a viabilidade técnica, financeira e de mercado. Então, o core, a principal parte desse projeto de empreendimento é justamente isso, mostrar, tecnicamente, eu tenho conhecimentos ali, eu sei como eu vou fazer, financeiramente, quanto que eu tenho noção de quanto que custa esse meu projeto. O que eu vou fazer? Custa 200 mil. 70 mil eu vou usar o recurso do Start, os outros eu vou buscar com um investidor, ou eu vou aguardar um tempo, eu vou ter minha receita das vendas e eu vou conseguir o restante. Então, aqui a gente quer saber se você tem essa noção desse planejamento financeiro num nível mais macro. E, por fim, a viabilidade de mercado, que é justamente o que a gente está falando aí desde o início dessa nossa conversa, que é entender... as pessoas querem comprar, eu tenho conhecimento do meu segmento de mercado, eu estou ligado no quais são as demandas, faz sentido, esse meu mercado é grande, esse meu mercado tem potencial, então demonstre todas essas viabilidades do seu negócio. Mostre que a sua equipe possui as competências necessárias para o projeto, então, eu tenho uma pessoa que vai saber fazer o produto, que sabe vender, que sabe gerir o negócio, ou se eu não tenho, eu tenho uma preocupação que eu vou agregar pessoas, e aí a equipe não precisa ser os sócios, então eu posso ter os sócios que são um perfil X, mas eu tenho outras pessoas complementares que vão me ajudar ali no negócio, não tem problema. Opa, eu acho que eu parei de apresentar, né? Parou, saiu da sua tela. Ih, peraí que eu vou botar de novo, então. Na Foi? verdade, Voltou. voltou. Tá. Não, então, viajei aqui. Então, já está acabando. Mostre que a sua equipe tem competências. E se a sua equipe não sabe, tem uma parte específica que eu não sei como fazer, não tem problema. Você pode apontar ali parcerias que você vai firmar ou que você já tem para desenvolver o seu negócio.
revisar o texto e o português. Gente, isso daqui parece besteira, mas quando um avaliador começa a ler um projeto que está mal escrito, que não faz sentido, tem tantos bons projetos, bons negócios que ficam de fora e não são aprovados porque a pessoa não soube transcrever de uma forma ideal o seu projeto. Então, faça com calma, passe para outras pessoas lerem, dá uma dica, isso é muito importante. E a última dica, não deixe para a última hora. Então, o projeto de empreendimento, ele é um pouco mais denso do que a primeira fase, então você tem mais campos para preencher, com mais informações, não dá para deixar para a última hora. Da mesma forma como na fase 1, você pode preencher lá todos, fazer uma primeira versão, submeter para garantir a sua participação, e aí depois você volta, edita quantas vezes quiser, até o final do prazo, que é dia 7 de dezembro, próxima segunda-feira. Então, não percam tempo, não deixem de passar aí para a próxima fase por bobeira. Cuidem que tem problema de internet, tem problema de luz, tem vários problemas, então cuidem para submeter no máximo aí um dia antes e vocês terem um tempinho depois de ir fazendo os ajustes, beleza? Bom, pessoal, então essa era a nossa conversa inicial para trazer algumas dicas aí para vocês. Dá para a gente até abrir agora uma conversa para todo mundo, se isso foi novidade para vocês, ou se já estão fazendo, se faz sentido, se acham que deveria fazer de outra forma. Então, o objetivo é a gente fazer essa conversa. E aí, então, agora eu vou passar a palavra, até antes da gente abrir aí para todo mundo conversar, vou passar a palavra para o Tony, para ele se apresentar, e para a Cris, contarem um pouquinho aí da trajetória deles. E o nosso objetivo vai ser justamente esse, abrir o microfone, perguntar, tirar suas dúvidas aí do seu negócio, com base no que a gente está falando, com base nos campos que tem aí no projeto de fomento, de empreendimento que vocês vão preencher, e a gente fazer, então, esse bate-papo, beleza? Então, Tony e Cris, não estou vendo aqui, quem quiser começar. Vamos lá. Boa tarde, pessoal, aí, parabéns aí, vocês já são 132 participantes de 300, eu já digo que vocês já estão saindo na frente, né? Eu acho que esse é o grande negócio, essa correria do dia a dia, mas tem que sair na frente, eu acho que esse é o grande objetivo. Bem, meu nome, como a Fernanda já falou, eu sou Tony Quiriguinto, sou diretor do Celta. Para vocês terem uma ideia, hoje, parece que foi feito, o Celta completa 34 anos de existência, tá? Foi inaugurado lá em novembro de 86, o Celta, né? E estamos de aniversário aí. Como é que é? Um guri pequeno ainda, né? Já 34 anos é novinho ainda. Eu não vou dizer quantos anos eu tenho de Celta, porque senão vocês vão descobrir a minha idade, então não dá certo, né? Mas eu estou aí como diretor do Celta. Como a Fernanda falou, já se passaram 114 empresas que estão no mercado, né? Hoje nós temos 31 empresas aqui dentro, esse final de semana se mudou uma, que graduou, né? Então, nós temos 31 empresas aqui dentro do Celta e são mais 8 virtuais que estão, né? A gente faz a incubação à distância. Então, nesse meio tempo aí, nós já tivemos várias empresas e espero que vocês tenham sucesso, que algumas de nossas empresas aí já tiveram faturando, algumas já faturando casa de bilhões, né? Então, acho que o bi é um número aí bem interessante aí para a gente caminhar, e a esperança de todos de vocês tem que ser essa, né? Então, é isso aí. Então, daqui a pouco eu estou aí respondendo ou ajudando no que puder. Cris. Obrigada, Tony. Bom, eu sou Cris Pereira, moro aqui em Brasília, eu acho que eu conheço alguns de vocês que eu estou vendo aí o rostinho e os nomes. Sou do Espaço Multiplicidade. O Espaço Multiplicidade, ele nasceu como um coworking, mas ele hoje é uma incubadora. A gente está com 6 projetos incubados lá no Espaço Multiplicidade, que são selecionados através de projetos que a gente acaba executando. Atualmente, os projetos que estão incubados lá fazem parte de um projeto maior, que se chama Igualando Oportunidades,
que é patrocinado e apoiado pelo Ministério Público do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho. Eu, particularmente, sou consultora da Fundação CERT, vou continuar atuando, de alguma forma, apoiando aqui o Start BSB e também dando suporte para a equipe aqui quando acontecer algo em Brasília, quando tiver eventos em Brasília. Então, eu tenho esses 2 chapéus que estou aí no toque de execução de trabalho e, enfim, vamos junto, eu estou aqui para apoiar também em algumas questões e vou estar acompanhando vocês aí no decorrer do projeto. Obrigada, gente. Ótimo, Cris. Bom, então já vi ali que a gente está com várias perguntas, além do Tony e da Cris. A gente está aqui com a Ana e com o Gabriel. Pessoal, se vocês quiserem dar um oizinho aí também para todo mundo conhecer. Oi, pessoal, eu sou a Ana. Eu acho que a gente já se viu em algum dos eventos. Se você participou de algum evento de inscrição, evento de capacitação, provavelmente a gente já se encontrou por aí. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que vocês aproveitem bastante esse workshop para tirar as dúvidas. E espero ver vocês na fase 3. Então, a gente fica aí em contato. É isso, pessoal. Eu também, como a Fernanda falou, eu sou o Gabriel, estou trabalhando em conjunto com a Ana, a Cris está sempre uma grande parceira nossa também. Aqui ajudou a gente, inclusive, a fazer vários eventos de divulgação. E a gente está aqui à disposição. Agora a gente vai sanar diversas dúvidas sobre o programa. A gente está com o Tony também, que é um baita fera aqui para ajudar vocês. E a gente está sempre à disposição ali no e-mail. Fiquem sempre à vontade para entrar em contato com a gente. Então, aproveitem. Então, vamos lá, vamos começar com as dúvidas. Vamos começar, já vi que tem várias no chat, então vou começar por ali, daí depois a gente, se quiser, o pessoal pode abrir o microfone, ou se também, eu vou ler aqui a do chat, se alguém quiser complementar, explicar melhor sua dúvida, vamos lá. Então, vamos começar com a dúvida da Narjara. Narjara pergunta, minha equipe e eu temos uma dúvida. Nosso projeto é um serviço de educação. Gostaríamos de saber como poderíamos ter um protótipo conceitual nesse caso. Quer comentar um pouquinho mais, Narjara, o que é o teu negócio? Oi, Fernanda, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Sim. Então, a gente trabalha com um projeto de educação para desenvolver competências tecnológicas em empresas e profissionais voltados para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que é o Plano de Ação Global da ONU. E aí a gente ficou em dúvida como é que a gente poderia apresentar um protótipo conceitual, já que vão ser vários cursos com temas diferentes. Então, a gente ficou pensando, tá, a gente faz o quê? Desenvolve já um primeiro curso, pensa na metodologia do curso. Eu tinha pensado na metodologia do curso, né? A gente tem uma metodologia geral, mas aí eu precisaria confirmar com vocês se estaria correto pensar dessa forma. Legal. Algum convidado quer compartilhar alguma experiência ou algum outro empreendedor também? A gente está aqui para aprender. Fernanda, posso falar um pouquinho? Eu acho que o grande negócio da apresentação é tu conseguir mostrar qual é o diferencial, não é somente o curso, né? Eu acho que o processo do curso, o como vai chegar, né? Quais são o que tem de diferente do que tem no mercado hoje. Eu acho que o avaliador quer ver o seguinte, eu quero saber por que eu vou fazer o teu curso e não vou fazer o curso do Parque Tecnológico de Brasília, né? Por que eu vou fazer esse teu curso e não vou fazer o curso do Sebrae? Eu acho que o grande negócio, porque realmente, se tu for preparar todos os cursos, né, para te apresentar, não tem viabilidade nem no formulário. Mas eu acho que é o diferencial. Eu acho que esse negócio que você falou, né, da ONU ou de outros órgãos que vocês tenham, mas eu acho que esse processo, tá, que muitas vezes tu inova não no produto, mas sim no processo. Tu tens um processo inovador de botar esse produto no mercado, tu tens um processo inovador de gerar um novo meio de treinamento, né? Então, acho que tem que estar bem claro, né? Já aproveitando, acho que uma coisa que é muito importante, vocês que vão preencher o formulário,
né? Para nós, vocês têm que pensar que nós, avaliadores, nós não conhecemos o produto de vocês, tá? Vocês imaginam, vocês vão treinar alguém a dirigir, né? E isso é prático. Ah, não, tu vai lá, bota o pé na embreagem, gata a primeira, tira o pé da embreagem. O carro vai sair pulando, que não é bem assim, né? Então, tem que botar passo a passo, que a pessoa que nunca botou o pé na embreagem não sabe como é que é aquele negócio. Ele vai tirar o pé, o carro vai dar um pulo, ele vai morrer, né? Então, tem que estar objetivo. Uma outra coisa que é interessante, né? Nesse processo é ser bem objetivo, mas ser bem claro. Também não adianta ficar... Nós tínhamos um superintendente na CERT, que ele andava com a caneta vermelha e quando ele dava uma molinha assim vermelho, quer dizer, tu está enrolando e tu não está me passando o que é para te passar. Mas é muito fácil para quem sabe, quem está do lado de cá, né? É muito fácil porque a gente acha que estou falando, todo mundo vai saber, mas não. Antes de mandar até para o formulário, seria interessante se você desse para alguém ler. Lê isso aqui e me diz o que tu entendeu, tá? Porque isso aí é muito, muito importante. Então, nesse processo do curso, acho que tem que estar o diferencial, esse diferencial aí que faz aonde que nós vamos chegar. Acho que é isso. Legal, Tony. E também tem uma dica legal, né, Jara, que e para todo mundo que também talvez está com essa dúvida, né? Protótipo, como é que eu faço o MVP e tal. É legal, vocês têm um case bem interessante, não sei se vocês já ouviram falar sobre o protótipo do Dropbox. Quem nunca ouviu pode jogar ali no Google, no YouTube, deve ter o protótipo. O Dropbox, acho que todo mundo conhece, né? Que nem hoje a gente tem o Drive, que está mais famoso, colocar lá, arrastar e guardar os arquivos. E o Dropbox, antes de sair vendendo, eles fizeram um vídeo, como é que se diz, simulando como é que funcionaria. Jogaram lá e viram, e as pessoas se cadastravam quem queria comprar, mas nem existia o produto ainda. Então, no caso, por exemplo, que nem a Narjéria falou, eu vou ter cursos. Então, uma forma de eu testar é eu fazer uma página lá, fazer as inscrições desse curso. Eu cheguei em 100 inscritos, ok, vou desenvolver ali aquele curso, vale a pena e tal. Óbvio que, assim, os parâmetros quem vai definir vai muito do próprio empreendedor, do seu mercado, se 100 inscritos é bom, se é ruim, se é muito, se é pouco. Então, aí uma coisa que é legal é que o empreendedor vai usar a criatividade, fazer de várias formas o que faz sentido para ele fazer esses testes, fazer esses protótipos. E sempre lembrando o que o Tony destacou, sem enrolação, mostrar o que realmente é o diferencial do seu negócio perto do que já existe. Então, com certeza, já vai ser aí meio caminho andado. Não sei se respondeu a tua dúvida, Narjara. Sim. Obrigada, Tony. Obrigada, Fernanda. Imagina. Gente, vou passar agora aqui. A Ana vai nos ajudar nas perguntas, que eu já me perdi aqui no chat, tá bem interativo. Vai lá, pessoal. Então, eu vou começar pelas perguntas que foram sobre a tua apresentação, Fê. Algumas pessoas perguntaram sobre a validação, né? Então, a Marlete perguntou sobre a entrevista para potenciais clientes. Deve ser no mínimo 100 pessoas? Então, ela está falando sobre, né, a metodologia de Berkeley, como é que, né, seria esse mínimo. Sim, o ideal é que seja no mínimo 100 pessoas. Então, essas pessoas aí variam. Eu posso, não precisa ser, vamos supor, eu vendo para uma pessoa física, jurídica, para uma empresa. Então, idealmente, seriam 100 empresas jurídicas, mas eu posso usar a criatividade também. Eu vou conversar com o pessoal de compras, vou conversar com o financeiro, vou conversar com o vendedor que está lá na frente de trabalho. Então, quanto mais pessoas eu conversar, esse número parece um número mágico, cabalístico, mas é baseado aí na metodologia que foi estudada, de se chegar num número que começam a haver repetições e eu consigo identificar padrões de uma forma mais clara. Beleza. E em seguida, a Marlete também perguntou, dúvida. E depois acho que mais uma pessoa tinha a mesma dúvida. Temos mais de 500 seguidores em mídias sociais digitais. É válido para validação? Legal. Aí tem dois lados, né? Por um lado, às vezes o nosso seguidor, a gente tem que cuidar com as métricas de vaidade. O que são as métricas de vaidade? Eu tenho lá, eu tenho tantos mil seguidores, eu tenho tantas curtidas no meu post,
mas quem que está curtindo? É a minha mãe que curte porque acha legal e quer incentivar o meu negócio? Ou é uma pessoa que realmente está disposta a ir lá e comprar o meu produto? E é isso, 500, então hoje 500 sem uma referência não diz nada. Eu não sei se 500 é muito, se 500 é pouco. De repente é um ramo super específico que cada uma das pessoas vai me comprar uma máquina que eu estou vendendo a 100 mil reais e todas essas 500 pessoas que me seguem são pessoas potenciais clientes. Faz sentido. Mas geralmente o que a gente vê nas redes sociais é que não necessariamente são pessoas que vão converter em entregas. E a questão da rede social é muito assim, a gente não está entendendo qual que é o contexto de compra. O objetivo era justamente a gente conversar com as pessoas. Na rede social eu até consigo fazer algumas interações, eu posso usar a criatividade, fazer algumas enquetes, eu consigo analisar se estão curtindo mais uma coisa, se estão curtindo mais outra. Então, sim, é importante usar isso que você já tem para estimular, mas isso não vai substituir a interação, a conversa com o cliente para ter essa informação mais rica e preciosa se realmente faz sentido seu projeto ou não. Perfeito, Fê. Eu acho que essa tua resposta também acho que o Tony quer falar. Tony, qualquer coisa vai me corrigindo aí. Eu acho interessante. Primeira coisa, nós, na América Latina, nós temos muito, né? Isso vem já de berço, de a gente não dizer não para as pessoas, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que tomar um certo cuidado. Tu chega lá, pô, cara, tu compraria esse sapato aqui, ou esse software que eu fiz? Ah, compraria, tá? Na hora, isso tem que tomar um certo cuidado, né? Como a Fernanda falou muito bem, tu tá ali fazendo uma entrevista, não é uma venda a princípio, né? Lá na validar mesmo o teu produto, então tu tem que estar mais preocupado com qual é a dor que ele está sentindo, que tu tem que tirar a dor do teu cliente, tá? Eu acho que esse é o grande negócio, né? Quer ver? Foi muito interessante. Nós estávamos com uma empresa aqui, tá, na área de fechaduras, uma empresa que fatura acima de 2 bilhões por ano, né? E nós estávamos com toda a turma de engenharia deles conversando sobre uma nova fechadura, porque a fechadura, e tinha lá o pessoal da engenharia, que eles tinham lá o filhote deles, a coisa mais linda do mundo é aquela fechadura, que é sempre assim, né? O nosso... comparando produto e filho é quase a mesma coisa, né? Então, a coisa mais linda do mundo é o nosso produto e a coisa mais linda do mundo é o nosso filho, né? Então, em conversa, ele disse, olha, nossa fechadura é fantástica, porque tu abre a coisa via celular, tal, isso e aquilo. Eu disse, cara, eu vou ser bem sério, eu não compraria a tua fechadura, porque eu preciso tirar o celular do bolso para abrir a porta. E se eu tiro a chave do bolso para abrir a porta, fez mesmo negócio. O que eu quero entrar na minha casa é sem abrir, sem precisar tocar na porta ou botar a mão no bolso, porque eu estou com 2 sacolas de supermercado na mão para entrar. Aí o engenheiro, que eu não sabia que era o pai, isso aconteceu, isso é real, tá? O engenheiro, que era o pai da fechadura, ele disse, porra, mas assim não dá, porque gasta muita bateria, porque tu vai fazer a bateria. Eu disse para ele, cara, mas por que a fechadura tem que estar na porta? Alguém já pensou sobre isso? Por que a fechadura não pode estar na parede? Não é? Então, qual a diferença em a fechadura estar na porta e estar na parede? Então, bota a fechadura para a parede que tu tem ligação elétrica na fechadura e tu vai fazer uma fechadura, entendeu? Então, é isso que vocês têm que captar no cliente de vocês, né? Eu quero uma fechadura para fechar a porta ou eu quero uma fechadura que eu não meta a mão na fechadura? Entendeu? Qual é essa validação aí que é muito interessante. E uma coisa, acredite não muito, tá? Quando você estiver chegando com o produto pronto, tu tem que perguntar para ele, você compraria essa caneta Bic? Compraria, custa R$2, está aqui, pode levar, para ver se realmente ele compraria, tá? Então, isso que a Fernanda está falando das redes sociais, muito legal, muito legal, muito legal, mas tem que tomar um cuidado. Tem que tomar um cuidado, sim, tem que ter uns cortes aí para esse negócio funcionar.
Fernanda, Legal, pessoal. eu acho que, complementando aí o que o Tony falou, a gente também tem que entender que a gente vai estar numa segunda fase de seleção. Então, tudo isso que vocês vão estar validando, vocês vão precisar escrever de forma que o avaliador aqui do outro lado leia e entenda o processo que vocês executaram para chegar a essa possível visão que vocês tiveram pós-entrevista. Então, vamos ficar atentos a isso, porque a gente está passando por um processo de edital. Então, a gente tem que fazer as validações de acordo com o que foi recomendado e ter o cuidado em inscrever isso da melhor forma possível dentro do processo seletivo lá do edital. Porque aí a gente vai ter um meio caminho andado junto aos avaliadores que vão estar pegando esse documento para ler e ver o projeto de vocês. Ótimo, Cris, boas dicas. Então, pessoal, não sei se respondeu aí a dúvida das redes sociais, é bom, mas cuidem aí, porque os insights, essa dica aí do, que nem o Tony falou, de dar as ideias, tira da porta, bota na parede, isso daí vocês vão ter na conversa com esses potenciais clientes, com essas pessoas que vão estar dando insights para vocês. Mais perguntas, Ana? A gente tem o Leonardo Júlio aqui com a mão levantada. Leonardo, isso é uma pergunta que você tem? Você quer falar com a gente? Sim, eu tenho algumas perguntas. Então, vamos lá. Para começar, a primeira é a parte da contrapartida. Tipo, eu queria saber se a contrapartida deveria ser de 1 para 1 para a subvenção e como a gente pode ir explicando melhor essa contrapartida. Tipo, digamos que tem na parte de serviços de pessoas físicas, a gente coloca que vai um número só, 30 mil de serviço de pessoa física, mas ao mesmo tempo nossa equipe está trabalhando com Prolabore de 30 mil. Isso conta como uma contrapartida? Várias pessoas perguntaram sobre contrapartida. É até interessante que a gente já, com essa pergunta do Leonardo, a gente já responde outras pessoas também que fizeram essa. Primeiro, acho que a gente pode voltar um pouquinho, para quem não entendeu o que é contrapartida, né? Eu acho que é importante a gente deixar isso bem claro para todo mundo. Então, para quem ainda não entendeu o que é contrapartida, dá uma olhadinha lá no edital. A contrapartida do Start BSB é de 5%, então é uns 5% em relação ao valor de subvenção, que é de 70 mil. Então, dá uma olhadinha lá para você entender o que significa, né? Quando você for aprovado, para você receber esse valor de subvenção, você tem que dar uma contrapartida de 5%. Então, tendo isso dito, se vocês observarem lá no formulário da fase 2, vai ter o número em que você vai solicitar o valor da contrapartida para cada rubrica, digamos assim, né? E o valor de contrapartida. E eu acho que o Leonardo está perguntando aqui como você vai... o que é considerado contrapartida de acordo com o edital, é isso, né, Leonardo? O que você pode usar como contrapartida, beleza. Então, lá nos itens não financiáveis, você tem eu não me lembro exatamente qual que é o número, mas tem uma explicação no edital que você pode usar alguns itens que são considerados não financiáveis, você pode dar isso como contrapartida. Então, Leonardo, tem que ver o que se aplica para a sua empresa, né? Então, por exemplo, se você vai comprar um computador que não vai ser um item financiável, aí então você pode colocar esse valor do computador, tendo a nota fiscal e etc., como uma contrapartida da sua empresa. Então, é algo que você tem que ver que não é um item financiável e que se aplica para o desenvolvimento do seu negócio. Então, acho que varia um pouquinho, mas seria nessa lógica. Aqui, pessoal, essa questão da contrapartida sempre surge dúvidas e a própria utilização dos recursos. Posso gastar com isso? Não posso gastar com isso? Então, ali no edital tem alguns itens que estão bem claros. Pode isso, não pode isso. Mas a maior parte, eu imagino que vai ter no caso de vocês, tem alguns que fica ali naquele negócio meio nebuloso. Posso fazer isso? Não posso. Então, qual que é a nossa sugestão? Hoje o Fábio, como eu comentei no início, o Fábio da FAPDF ia estar aqui com a gente para esclarecer essas dúvidas de edital e tudo mais. Então, a gente sugere que você faça... E aí, óbvio, isso precisa ser quanto antes para que vocês tenham a resposta ainda em tempo de fazer os ajustes no edital. Mas fica aí como uma sugestão, hoje, após essa nossa conversa, ou amanhã cedo, deem uma revisada ali no edital, vejam quais são os itens financiáveis e não financiáveis,
Vejam as dúvidas que vocês têm dos seus projetos e escrevam por e-mail para a equipe do Start, que a gente faz esse encaminhamento para o pessoal da FAPDEF, dar uma posição mais correta para vocês de, no seu caso, essa sua dúvida, sim, pode ser utilizado, ou não, não pode ser utilizado. Mas, de modo geral, ali na plataforma, vocês vão encontrar, cada uma das rubricas, ela vai ter 2 colunas. Então, tem a coluna dos 70 mil da subvenção, e até já respondendo aqui, surgiu alguma dúvida sobre qual que é o valor total a ser considerado. É os 70 mil, porque os outros, para chegar até os 142, né, os outros 112, né, os outros 42 mil é a bolsa. Então, a bolsa, ela não entra como subvenção, é um valor que vai ser depositado direto na conta do bolsista. Então, o plano que vocês vão fazer agora é do valor de 70 mil. E, claro, além desses 70 mil, vocês têm que considerar ali a contrapartida que vai ser colocado no valor que tem a soma ali dos 5% na outra coluna. Não sei se essa também era a tua dúvida, Leonardo, mas a ideia é colocar o valor geral mesmo. Ali a gente não vai chegar num detalhamento tão grande ainda na fase 2. Na fase 3, sim, daí a gente vai pedir um detalhamento um pouco maior desses itens, mas a ideia tem um campo ali de justificativa, então é contextualizar para que vai ser utilizado isso, sempre lembrando também que, às vezes, a linha tênue entre o ser financiável ou não ser vai muito da aplicação que você vai dar aquele contexto. Então, viagens, eu vou fazer uma viagem para uma coisa que não tem nada a ver com o meu projeto, não é financiável, mas eu tenho uma viagem que eu vou para um determinado lugar para fazer uma venda, tal, ok? Então, assim, isso vocês têm que estar sempre cientes do quanto que isso tem a ver com o seu... Vou dar outro exemplo bobo aqui, não estou falando do edital da FAPDEF, mas de um exemplo que a gente teve no edital do Sinapse no Amazonas. Eu quero comprar um ar-condicionado, Manaus é muito calor. Não é para desenvolver o seu projeto, não faz sentido. Mas um outro era justamente um projeto de eletrônica que precisava de comprar o ar-condicionado, ele ia desmontar todo o ar-condicionado para fazer um teste do protótipo. Então, ok, faz sentido. Então, isso que vocês também têm que prestar atenção qual que é o contexto dessa compra dentro do projeto para que seja justificado e, claro, tendo a ver ali com os itens financiáveis. Ficou mais claro, Leonardo? Em resumo, assim, talvez tenha algumas dúvidas bem específicas de cada projeto, mas aí fica a nossa recomendação de todo mundo que tiver essas dúvidas, mande por e-mail, no máximo até amanhã, que daí amanhã a gente já dispara para o pessoal da FAPDEF e a gente consegue dar esse retorno para vocês ainda em tempo. Tudo bem. Aí só outra dúvida é se o nível de contrapartida também entra na avaliação final. Se, por exemplo, a tua dúvida é, se eu der 10% em vez de 5%, se isso vai me ajudar a ter uma nota maior, é isso? Isso. Tá, não necessariamente, não precisa, foquem em dar o mínimo que é exigido, mas claro, eu acho que assim, a maior contrapartida que vocês podem dar é o esforço que vocês vão demonstrar, o quanto que a equipe vai colocar tempo, dedicação, que está comprometida. Para o avaliador vai ser muito mais valioso entender o comprometimento de vocês do que um valor financeiro a mais que vai ser colocado. Tudo bem, obrigado. Ok, temos... gente, eu vou voltar um pouquinho, porque tem bastante dúvida no chat, mas a gente faz assim, reveza um pouquinho no chat, um pouquinho no vídeo, pode ser? Então, vou fazer... vou colocar aqui, vou fazer a pergunta, deixa eu ver, sobre ainda validação. No caso de validação, a Débora perguntou, estudos e pesquisas acadêmicas contam? Contam, e aí vai muito do... Vamos dar um exemplo. O Tony aí deve ter vários exemplos para compartilhar com a gente das empresas do Celta. Tem muitas empresas que elas vêm de um estudo acadêmico, então, Tony, quer falar aí um pouco, talvez TNS, Nanovetores, que vêm de estudos acadêmicos, né? Nós temos várias empresas nessa área de nanotecnologia, tanto a TNS quanto a Nanovetores, já são empresas... A TNS graduou agora, só para vocês terem uma ideia, por causa da Covid, ela faz uma tecnologia com nanoprata que mata qualquer vírus, né? E nasceu dentro de um projeto acadêmico,
né? O que eles tinham planejado para faturar em 2020, eles faturaram em 15 dias desse ano. Tá? Só para vocês terem uma ideia do crescimento. Eles tinham uma área de 190 metros quadrados dentro da incubadora e foram para uma área de quase 2.000 metros quadrados, tá? Na correria. Isso que nós tivemos que abrir um escritório para eles na Suécia, tá? E um escritório na Áustria também, justamente para atender a Europa aí com o produto deles, né? Pensamento de exportação era daqui a 2 anos, tá? Para começar, porque tem que atender o Brasil todo, né? E aí veio a Covid e o cara hoje já estão exportando para 10 países aí, né? E para muito mais. Outros projetos, né? A gente pode pegar a máquina de corte a laser da Valley Laser também, né? Que é um projeto de 2 alunos aqui da mecânica, foram fazer um estudo na Alemanha e, quando voltaram, eles construíram a primeira máquina de corte a laser fabricada na América Latina e corta a chapa de 1 polegada, né? Então, tem... E, entre outras, nós temos várias empresas, é muito válido aí esses projetos aí dentro das universidades, não só de conclusão de curso, como mestrado, como doutorado, entre outros. É bem válido. E lembrando também que depende muito de qual que é o seu objetivo. Então, geralmente essas empresas, elas começam com uma validação técnica da sua solução. É uma pesquisa super importante para mostrar essa validação técnica, mas às vezes, quando eu estou falando de validação de mercado, aí é importante que essa empresa também converse com potenciais clientes, que foi o que aconteceu ali com a Nanovetores, com a TNS, para que eu consiga ver, ok, aquilo que eu desenvolvi, que eu vi que existe uma viabilidade técnica, acadêmica, científica, se aquilo também faz sentido para o mercado. Porque lembrando, gente, que a inovação, o cerne aí da inovação é algo que eu consigo vender, que eu consigo colocar no mercado. Então, às vezes é uma pesquisa, é uma invenção que eu estou fazendo, mas se ninguém quer comprar, eu não estou fazendo de fato aí essa inovação. Beleza? Tá sem microfone, Ana. Ops! Vamos para a próxima pergunta, então. Leonardo Miranda, da Dash Commerce, perguntou: já temos nossa solução desenvolvida, estamos em Open Beta, com clientes reais e utilizando a solução, mas temos um caminho longo para percorrer com o desenvolvimento de novas features. Esse investimento semente do Start BSB está destinado para projetos nesse patamar também, ou é mais para projetos iniciantes? Legal. Bom, então, qual que é a regra básica, né, de participação do Start? É aquela regra que tem lá no edital. Então, empresas que tenham até 24 meses. Tem empresas que com 24 meses estão sendo vendidas aí por bilhões e conseguiram identificar, fizeram aquela validação de mercado e estão se desenvolvendo. Tem outras empresas que com 24 meses ainda vão estar um pouco mais iniciantes. Então, o Start, ele não tem uma limitação com relação. Eu posso ter uma ideia, e aí eu vou trazer de novo um exemplo aí do Synapse. A gente tem a Impulse, que é uma empresa do Synapse, que tinha só uma ideia de um marca-passo gástrico. Então, a ideia era implantar um dispositivo no estômago para que, quando eu tenho fome, vai um impulso elétrico, diz que eu estou satisfeito e com isso eu não preciso de cirurgia bariátrica e tal. Então, existia uma validação científica, então, academicamente, aquilo ali estava comprovado. Eu não tinha nada de protótipo de produto, então, era super ideia e teve potencial, mostrou viabilidade, mostrou potencial de inovação de mercado. E eu tenho outros que a pessoa já tem ali um protótipo, já está começando as primeiras vendas, então, que eu imagino que talvez seja um pouco o caso dessa ideia, que eu vou desenvolver novas features para o meu cliente. Eu posso, com base nisso, também não quer dizer o produto pode estar pronto, mas eu vou fazendo adaptações, eu vou fazendo ajustes, então não tem problema. Claro que eu vou ter que justificar aquele valor que eu estou usando, de que forma que eu vou aprimorar o meu produto para que com isso eu consiga desenvolver o meu negócio. Ficou claro? Estou vendo o empreendedor aqui agora balançando a cabeça. Acho que... Beleza.
Beleza. E o Felipe também, o Leonardo, desculpa, perguntou sobre patentes. Como se proteger com patentes além da marca, no caso de soluções SaaS? Essa pergunta aí é bem interessante, viu, Leonardo? Legal. Tony e Cris, querem dar aí um depoimento para não ficar só eu falando? Depois posso dar uns exemplos do Synapse também. Pergunta essa, a questão de patentes no caso de um SaaS, né? Eu acho que é bem interessante essa pergunta, que se tu tem como patentear a tua ideia ou o teu produto, eu acho que tu tem que patentear sim, tá? Hoje, eu sei que Sebrae são um pouco diferentes, mas hoje o Sebrae tem tanto recurso para esse tipo de negócio, tá? Como também auxilia na preparação da patente, tá? Que eu acho que o mais difícil de tudo aí é tu preparar essa patente, né? Escrever essa patente. Mas eu vejo que a patente tem bastante valor, tá, pessoal? O pessoal às vezes fica, não vou patentear, porque daí vão copiar. Mas é o seguinte, se tua patente for aceita, tu tem 20 anos de poder em cima desse teu produto aí, que ninguém possa vir copiar ou fazer ou alguma coisa. Então, acho que vale a pena patentear sim, tá? Eu acho que vocês podem procurar aí o próprio Sebrae aí de Brasília e para ver se vocês conseguem aí fazer essa patente o mais rápido possível. Pelo menos da entrada dela, que já a validade já é da entrada, né? E hoje as patentes para as microempresas e startups tá saindo aí com prazo aí de 1 ano e meio. Antigamente levava 10 anos, 7 anos, tá? E eu tive empresas aqui que nós batemos o recorde aí, que saiu com 1 ano e 4 meses, se não me engano. Tá? E as patentes que estavam tudo lá paradas começaram a sair. Hoje eu tenho vários quadros de patente aí pelas paredes aí da incubadora aí. Mas vale a pena ir atrás dessa patente, sim. Eu acho que a busca, vocês podem aqui em Brasília procurar o Johan, que ele vai usar o caminho do Sebrae Tech. Agora, aqui no Sebrae Tech de Brasília, está tudo subsidiado, o Sebrae nem está cobrando o serviço. Então, caso vocês tenham esse perfil, sugiro que procurem o Johan, ele é a pessoa mais indicada, e aí vocês, quando forem falar com eles, já procurem o caminho do Sebrae Tech, que aí vocês vão ter essa consultoria e apoio, né, aí com o Sebrae. O Sebrae também é parceiro aqui do Start BSB e vai estar apoiando qualquer iniciativa que vocês levarem até eles. Ótima dica, Cris. O Sebrae Tech, inclusive, essa parte de patentes, diversos serviços, é bem legal, são recursos bem interessantes aí para ajudar o empreendedor a fazer de uma forma mais tranquila. E claro, né, lembrando também que existe a patente, mas é importante você estar sempre aí atualizando, correndo atrás de novas tecnologias para não parar e ficar só esperando a patente, né? Mas com certeza, inclusive se você já tem a sua patente, tem um artigo científico publicado, coloque isso lá no projeto de empreendimento, porque na hora da avaliação isso já conta também positivamente para a sua avaliação do seu projeto. Tá, Luiz, você perguntou sobre se é o Sebrae do Biotic. O Sebrae do Biotic é o Sebrae Lab. Na verdade, você tem que procurar o Sebrae Distrito Federal, que é o Sebrae que fica sediado no CIA. Mas lá no Biotic tem sempre os atendentes que podem apoiar vocês também nessa possível demanda, tá? Eu só respondi porque eu vi aqui no chat tinha a ver com a continuidade da pergunta. Obrigada, Cris. Pessoal, eu estou deixando, propositalmente, estou selecionando as perguntas sobre o edital, deixando mais para o final, e a gente consegue dar uma resposta para vocês, mas agora eu estou voltando um pouquinho nas perguntas relacionadas à nossa palestra. Então, tem aqui a pergunta da Adilene. Se o meu produto é um nice to have, preciso transformá-lo em um must to have? Boa pergunta. Talvez várias pessoas estão se perguntando isso. Então, precisa? Não, precisar não precisa. Vai muito de qual que é a sua estratégia de negócio. Então, eu quero, quanto mais for um must have,
É aquela, sabe aquela coisa que a gente fala, é um produto que se vende sozinho, eu tenho ali facilidades, então o ideal é que sim, que eu tenha um must-have, porque aí eu estou trabalhando num segmento que faz sentido, que tem pessoas que querem comprar. Principalmente, eu acho que até a própria pandemia nos trouxe um pouco essa noção melhor do que é um must, que é um nice to have. Então, vamos colocar aí um exemplo, um barzinho, um restaurante, a gente consegue acompanhar em alguns casos, óbvio que a gente está numa situação totalmente extrema, mas alguns negócios fechando porque o seu negócio não era um must-have, não tinham pessoas que precisavam daquilo. E aí, então, com isso vai muito da sua estratégia de negócio. Eu quero ter um negócio que se venda sozinho, que vá para frente, que tenha uma sustentabilidade. Ou tem pessoas também que querem crescer. Eu não quero ficar em Brasília, eu quero ir para o Brasil, quero ser internacional. Então, isso está muito ligado também ao desejo do empreendedor. Outras pessoas, às vezes, têm uma empresa, eu tenho numa área que é o meu hobby, eu gosto de fazer aquilo. Se a minha empresa não crescer, tudo bem. Então, vai muito da estratégia de negócio, mas o ideal é a gente, mesmo dentro dessas peculiaridades, buscar cada vez mais transformar esse produto em algo que realmente faça sentido. Tony, acho que tu tem aí bem mais experiência para comentar sobre essa questão. Como é que são as empresas do Celta? As empresas do Celta têm produtos must-have ou nice-to-have, a maioria? Nós temos aqui produtos de todos os tipos, mas uma coisa que o avaliador ele olha muito, tá? São os produtos diferenciados, tá? Aqueles produtos que realmente, né? Uma outra coisa que a Fernanda falou ali é bem interessante, é essa visão de tu estar passando essa visão para o avaliador até onde tu quer chegar com a tua empresa, com o teu produto. Não, eu quero ficar em Brasília, não, eu quero ficar no Brasil, não, eu quero botar meu produto ao mundo, né? Eu acho que aí é um diferencial grande, pelo menos aqui no Celta. Às vezes a gente recebe o plano de negócio de uma empresa e ele tem uma visão local da empresa dele. Nós vamos e alteramos esse projeto porque eu acho que tu tem que ter uma visão global, tá? E tu tem que ter um diferencial no teu produto. Claro, tu pode fazer, como a Fernanda colocou bem, né? Tu pode ter o teu produto, mas se der um primeiro vento forte, aí é o tal da casa dos três porquinhos, tá? Se primeiro assopro cai, né? E foi o que aconteceu agora com a pandemia. Deu para ver em todas as áreas, tá? Em todas, tá? Antes pandemia e pós-pandemia. Eu acho que isso aí é muito interessante. Então, realmente tem que se diferenciar. A Fernanda bem colocou sobre a inovação, que a inovação é aquilo que vai para o mercado, né? Não adianta tu fazer uma máquina de desentortar banana e tu não vai vender. Tu tem um produto inovador? Tem, mas tem que ir para o mercado. Eu acho que esse aí é o grande negócio. Tem que ter um diferencial. Legal. Eu acho que agora a gente pode passar a palavra para o Adriano da Cargo, que está com um tempinho com a mão levantada. Se o Adriano tiver alguma pergunta, quiser falar com a gente. Olá, está me escutando? Estamos te escutando, Adriano. Opa. Boa noite, tudo bem, pessoal? Eu sou Adriano, da Cargo, a plataforma de transporte de cargas aéreas, e a minha dúvida, e também tem uma pergunta também, a gente está fazendo já validações já em campo, e a gente fez um questionário, a gente já está na 9ª versão do questionário, entendeu? Já mudamos já no começo e a gente vem mudando a cada dia. E a gente baseou esse questionário nas perguntas SPIN Selling, que é a parte de situação, problemas, implicações e necessidade. A gente fez as perguntas mais voltadas para... que a gente pesquisou e viu que o questionário tem que ter um conceito mais adaptado para startup, e a gente viu que as perguntas de speed selling seria mais ideais aí para atingir o objetivo que a gente quer. E o que a gente tem tido, eu estou falando mais de processo, entendeu? Então a gente tem tido algumas
algumas situações. Por exemplo, a gente fez algumas entrevistas pessoais e outras por telefone. As entrevistas ao vivo, a gente conseguiu gravar, né? Conseguiu gravar, às vezes sem a pessoa saber. A gente colocava o telefone virado e conseguia gravar e trazer isso para a empresa, a gente como fosse um laboratório aqui para identificar a origem de cada situação, entendeu? E a gente está nesse processo aí tudo. Então a pergunta é o seguinte, sobre a validação em si, que a gente está fazendo esse processo. A gente sempre está fazendo validação, não só agora, mas a gente sempre fez. O que a gente pode... por exemplo, nós temos um problema de pandemia, então nem todo mundo recebe a gente, entendeu? Nem todas as pessoas recebem. E a gente... Que tipo de ferramenta, né, a gente está usando ferramentas simples aqui, que é o Google Forms, né, para tabular tudo, validar. Se existe algum outro tipo de ferramenta, entendeu? Para esse tipo de situação, desse processo em si, entendeu? Que é onde a gente está passando por isso. Porque até então a gente está usando a forma mais simples, entendeu? E é isso, pessoal, mais questionamento mais nesse sentido. Legal, obrigada, Adriano, pela tua pergunta e parabéns por já estar nesse processo aí de validação. Acho que o Adriano trouxe um ponto que é muito importante e até assim, quando é que eu paro de validar? Gente, não para nunca. Grandes empresas continuam até hoje, o Google continua validando. Então, assim, o processo de validação, ele é muito mais do que uma etapa a ser repassada no seu negócio, mas mais uma metodologia, uma ferramenta para lhe ajudar a tomar decisões aí para o resto do seu negócio. Então, é mais uma forma uma filosofia aí de vida, de como que eu vou encarar o meu negócio, de estar sempre aberto, estar sempre querendo aprender. Isso é uma característica das principais empresas de sucesso. Aí o Tony talvez concorda comigo pelos exemplos que a gente tem no Celta. São empreendedores humildes que estão sempre querendo aprender, não tem aquela noção, eu já sei tudo, eu não preciso saber, eu não preciso perguntar. Então, entendendo esse ponto, que a validação é um processo, isso é fundamental. E aí a ferramenta, Adriano, olha, até talvez os próprios colegas aqui conheçam outras ferramentas, mas eu diria que a ferramenta é o de menos. Então, se você consegue chegar até esse seu público, então, eu vou fazer uma videoconferência no Hangout, eu vou anotar, vou fazer um form se eu for precisar fazer algum tipo de formulário. Muitas empresas, assim, a galera faz até tem uma pergunta no formulário sobre a gestão, que ferramentas de gestão que vai usar. Gente, quem souber usar um bom Excel, fizer ali a anotação, a gente tem tantos exemplos de grandes empreendedores, o cara que tinha lá o mercadinho da esquina e tinha um super CRM no caderninho dele, que ele anotava ali quem era o cliente, o que ele faz e tudo mais. Então, a ferramenta é o de menos. Óbvio que existem ferramentas que estão aí para nos ajudar, e aí até a gente pode aqui trocar sempre que souber alguma outra, mas eu acho que o mais importante vocês já estão fazendo, que é realmente botar o negócio na rua e realmente fazer essa validação. Maravilha. É bem isso mesmo. A gente, aquele velho ditado, é o papel do padeiro aqui, em algumas situações aqui, entendeu? Mas a informação vem. Importante isso, que a informação está vindo. E assim, a gente é apaixonado do que a gente faz, entendeu? Eu sou um apaixonado do que eu faço. Eu faço com prazer, entendeu? Eu procuro descobrir algumas entrevistas, a gente invalidamos algumas, né, que a gente viu que não fugiu um pouco do roteiro que a gente está fazendo. E a gente vai descobrindo, a gente vai aprimorando a cada dia aqui. E a gente entendeu que eu vim de empresa tradicional, né? Então eu achava que esse negócio de startup era coisa de louco, que não dava dinheiro, entendeu? E ninguém poderia mexer com isso. Aí eu fiquei totalmente enganado. É uma forma de outro universo, possibilidade de escalar e tudo. Então eu estou bem apaixonado nesse segmento, mas eu vi que tem uma jornada para ser seguida aí, que a gente tem que fazer passo a passo.
chegar lá. Sim, não, legal. E até isso é um ponto legal, porque, convenhamos, né, gente? Não é todo mundo aqui que é super apaixonado pelo seu projeto. Aposto que aí metade, se não mais, está pensando, será que eu devo continuar nisso? Será que eu largo lá meu emprego para me dedicar a esse novo negócio e tal? Então, nessas próprias entrevistas, isso é algo legal até de autoconhecimento de vocês, de entender. Tô querendo fazer um aplicativo, uma coisa para futebol, eu vou ter que ir lá e conversar com o torcedor. Eu não gosto de futebol, faz sentido eu estar nesse projeto? Então, estou dando um exemplo bobo, mas eu acho que é uma oportunidade legal de vocês também se entenderem nesse mercado, nesse ramo que vocês estão entrando, para ver se faz sentido o projeto para vocês. Legal, Fernanda. Pessoal, eu vou de novo voltar aqui só complementando. Pode falar, Adriano, estou te ouvindo. Posso só complementando aí. Na verdade, a paixão é pelo processo, entendeu? Porque a gente não pode se apaixonar pelo que a gente está fazendo, não, porque amanhã a gente pode mudar, entendeu? Não pode se apegar. Ótimo. Então, a gente já percebeu isso aqui, que ninguém pode ter que apaixonar pelo processo. Valeu, isso, pessoal. muito bem colocado. Não se apaixonem pela furadeira, porque pode ser que não seja a furadeira que o cliente de vocês quer. Ele quer uma fita da 3M, quer uma outra questão. Então, se apaixonar realmente por aquele problema que vocês querem resolver, pela situação, pelo processo, e não pela solução que está na cabeça e a gente quer empurrar para o cliente, né? Perfeito. Mais dúvidas, Ana? Vou voltar aqui para o nosso chat. A Patrícia, ela fez várias contribuições interessantes. Patrícia, a maioria das suas perguntas acho que são relacionadas ao edital, a gente vai deixar para o final, mas uma pergunta que a Patrícia Oliveira fez foi: gostaria que fosse comentado um pouco mais sobre métricas para analisar o desempenho das empresas. Aí está uma coisa interessante, né? Primeiro a gente tem que planejar, mas ela já está tentando imaginar quais são as métricas que ela vai ter para a empresa dela. Então, é interessante essa tua pergunta, Patrícia. Acho que o Tony talvez possa responder, aí o Tony com várias empresas de experiência em métricas. Como é que a Patrícia pode planejar isso, Tony? De repente, ela começa, né, primeiro pelo produto, tá? A aceitação do produto no mercado, quantos clientes ela atacou e quantos realmente compraram, qual é esse percentual, ver se a taxa de retorno dela está dando certo, tá? Eu acho que a grande métrica é o número de inovações que tu vai gerar também no teu dia a dia, no teu desenvolvimento, né, da tua empresa. Eu acho que empresa de um produto é uma empresa perigosa. Eu acho que tu tem que ter uma plataforma de produtos, né, porque senão deu algum problema. Aí vem as métricas financeiras também, e eu acho que uma grande métrica aí que a gente tem que ter é a métrica de satisfação também, não só dos colaboradores da empresa, mas do próprio sócio da empresa. Aquilo que a Fernanda botou ali ainda há pouco. Será que realmente eu vou para frente? É isso que eu quero? Vou deixar meu emprego? Será que eu vou? Será que eu não vou? Eu acho que a grande missão aí para vocês primeiro é fazer startup, depois é deixar de ser startup para ser uma empresa, uma grande empresa, né? Eu acho que hoje muitos aí no Brasil e no mundo afora, sou startupeiro, não sai da startup e fica ali patinando e não vai embora, né? Acho que a startup é uma infância que todos nós já tivemos, né? Então, aí já passamos dessa idade, então, eu acho que essa aí é a grande métrica. Quando que eu deixo de ser uma startup para virar uma empresa, né? Eu acho que... E aí vai medindo aí não só a parte de financeira, mas o próprio cliente, né? Eu acho que aqui no Celta a gente e várias incubadoras também, até por causa do acesso ao CERN, que é um sistema de certificação de incubadora. Eu acho que as grandes métricas tu tem que focar. Nós focamos num pentagrama, tá? Eu sei que o Synapse tem um hexagrama, mas primeiro o empreendedor, segundo, o produto, terceiro, o mercado, quarto, a finança e quinto, a gestão. Eu acho que tu, começando com uma métrica para cada uma desses itens aqui, eu acho que já está aí bem interessante para a empresa. Eu acho que é isso. Legal, Tony. E até só contextualizando para vocês o que é esse pentagrama que o Tony está falando e o hexagrama. Se vocês analisarem o projeto que vocês estão preenchendo de empreendimento,
tem justamente esses 6 eixos, que no caso ali no Celta trabalha a tecnologia e o produto junto, né, Tony? Acho que essa é a diferença. Aqui no Start BSB, estou confundindo aqui os projetos já. A gente trabalha, então, o produto, tecnologia, mercado, capital, equipe, gestão, que são os itens que vocês vão responder. Então, tendo essa clareza desses itens, como que eu vou analisar se eu estou evoluindo, e a própria pré-incubação, que a gente chama, que é o momento que os 50 aprovados vão receber o dinheiro, a gente vai fazer uma análise de como que vocês estão em cada uma dessas vertentes e como que vão chegar lá no final. Então, já dá aí algumas dicas de como fazer esse acompanhamento. Legal. Eu estou vendo o pessoal ainda aí querendo participar com o vídeo, mas vou responder mais umas perguntas aqui do chat. O Felipe perguntou, o MVP não é necessariamente um produto que o cliente pode usar? Uma apresentação como a do Dropbox já vale para validar o produto? Acho que quando tinhas comentado, Fernanda, sobre a validação, o exemplo, né, do MVP do Dropbox, ele perguntou se não é necessariamente um produto que pode usar. A questão do MVP é meio controversa. Tem gente que entende que o MVP já tem que estar pronto ali para usar. Tem outras linhas que fala de outra forma. Não sei, Tony, como é que vocês têm usado aí no Celta? Não, nós usamos aqui, pelo menos, se ele virou o MVP, pelo menos um cliente usou esse produto. Entendeu? Então, legal. Isso, e é mais ou menos a lógica do que a gente está usando no Start também. Então, até eu usei a palavra MVP, mas era mais no sentido de um teste ali, de um protótipo mesmo, não do MVP. Porque se vocês analisarem lá no formulário do Start, a gente tem a ideia, o protótipo conceitual, que aí seria lá o caso do Dropbox, um protótipo testado, um protótipo finalizado, e aí sim o MVP, como o Tony disse, já está ali, já está na cara do cliente. Então, foi boa a pergunta para a gente contextualizar. Ali a gente tem aí exemplos que dizem o MVP do Dropbox, mas no contexto que a gente está trabalhando aqui, realmente o MVP já é um pouquinho mais evoluído. Ali seria mais um protótipo para testar o conceito. Legal. Tem uma pergunta da Marlete sobre, até contextualizando o ecossistema do DEF, acho que talvez a Cris possa nos ajudar nessa pergunta. A Marlete pergunta assim, a entrevista pode ser a nível nacional, mesmo tendo como objetivo intensificar o desenvolvimento do DEF em torno? Então, eu acho que talvez seja interessante, Marlete, você primeiro começar localmente, né? E talvez expandir depois com as indicações dos seus entrevistados aí para uma solução nacional. Mas a Cris entende bastante do ecossistema, ela pode trazer mais observações. Sim, mas eu acho que você está corretíssima, né? Começar aqui por Brasília e pelo entorno, mas eu acho que tem que olhar amplamente, porque a gente está falando de uma startup que quer fazer progressão, né? Que quer vender não só para Brasília e não só para o entorno, mas até ser exportada. Então, acho que a gente precisa ter esses níveis de validação e não somente focar aqui no Distrito Federal. Mas aqui no Distrito Federal, dependendo do nicho de atuação da sua startup, aí tem vários caminhos que podem ser percorridos. Aí eu precisava saber um pouco melhor da startup dela para poder até dar uma resposta mais assertiva. Perfeito. Eu acho que qualquer coisa fica aí a dica, viu, Marlete? A Cristiane aí, ela pode ajudar vocês se vocês tiverem precisando de uma conexão aí com alguma atora. A Cris é aí super conectada com todo mundo. Se precisar de uma ajuda aí para validar a tua ideia, manda aqui para a gente que a gente te conecta junto com a Cris. Obrigada, Cris. E a Cris é super bem relacionada aí na região e até usem esse networking entre os próprios empreendedores aqui. Então, às vezes, um conhece, viu ali que está no projeto, é daquela área. Eu acho que vocês conseguem se ajudar bastante aí também e conseguir bons contatos. Então, vamos voltar aqui para o pessoal que está que quer falar. Acho que o Pedro está aí ainda com a gente. Pedro Costa. Tô sim. Beleza, Pedro. Então, pode fazer a tua pergunta. Eu vou tentar formular uma pergunta em mais de uma parte. No formulário de inscrição do projeto, fala descrição do produto.
nosso palestrante, ele acabou de falar que é complicado uma startup de um produto só. Mas, de certa forma, está pedindo para a gente descrever um único produto. Eu estou indo um pouco além, estou descrevendo 2 produtos que são complementares dentro do modelo de negócio da nossa proposta. A primeira é um aplicativo que, por si só, a ideia é criar valor para o cliente, mas não ser cobrado por isso, mas ele ser a base para o segundo produto e para a aquisição do segundo produto. Eu queria saber, primeiro, se eu posso descrever esses 2 produtos, apesar de na primeira fase eu ter focado mais no aplicativo. E aí eu entro na segunda questão. O estágio de desenvolvimento desses 2 produtos são diferentes. Em um deles eu tenho um protótipo testado, e no outro eu tenho uma ideia. Então, o que eu coloco no projeto? A parte do mercado... Desculpa. Não, desculpa pode terminar. Aí lá na parte do mercado surge um outro problema, porque o mercado para o aplicativo, a ideia é ser muito mais amplo do que a priori o mercado que a gente quer trabalhar com um produto físico, digamos assim. A gente não tem alcance nesse primeiro momento para um alcance nacional, mas o aplicativo, a ideia é que tem esse alcance nacional, até para pensar numa marca que gere valor enquanto marca mesmo. Então, essa marca, ela vai estar nos celulares, nos dispositivos das pessoas, e quando a gente chegar, a gente expandir para aquela localidade, a priori a gente já tem uma base potencial de clientes. E a gente pode usar esse aplicativo também como um dimensionamento de para onde ir depois. Porque se a gente tem muitos clientes buscando o produto naquela localidade pelo aplicativo e a gente está informando rotineiramente naquele aplicativo que não estamos ainda na localidade, então isso é uma base para a gente poder fazer a análise de para onde expandir. Então, esses 2 produtos, eles meio que são complementares, mas trabalhar isso com a limitação de caracteres e da forma que o projeto foi estruturado, eu estou com um pouquinho de dificuldade. Então, se vocês puderem me dar uma luz, eu agradeço. Tá. Ótimo, Pedro. A tua dúvida provavelmente é de outras pessoas também. Então, contextualizando, né? O que o Tony comentou ali sobre a empresa de um produto só? Isso é algo até estratégico para vocês terem uma visão de longo prazo. Então, eu não quero ser uma empresa que só tem... A gente tem alguns casos de algumas empresas que só tem um produto e ok, dá certo, mas geralmente uma empresa que tem uma plataforma de produtos, os próprios produtos complementares, eles têm uma segurança, um posicionamento de mercado mais tranquilo. Então, mas isso daí, então a gente tem isso em mente, que eu não quero ser uma empresa, a mesma coisa de funcionário, até às vezes surge a dúvida, né? Pode ser MEI ou não pode ser MEI? A questão do MEI, a gente até pode começar uma empresa como sendo um microempreendedor individual, mas eu tenho uma série de limitações depois, eu só não posso contratar um grande número de funcionários, etc. Então, eu não quero ser aquela empresa que vai começar pequena e continuar pequena. Então, a questão da plataforma de produtos é algo para se ter em mente. Com relação ao projeto no Start BSB, aqui, Pedro, é importante entender, com os 70 mil reais do Start, você entende que os 70 mil reais você consegue desenvolver esses 2 produtos, tanto o aplicativo quanto o produto, e faz sentido nesse valor e você vai desenvolver. Isso é uma opção, de repente você entende, não, Fernanda, faz sentido, eu consigo desenvolver, vou propor isso, aí contextualiza ali os estágios diferentes, o que você vai fazer em cada um, não tem problema. Mas o que geralmente acontece? A gente entende que às vezes existe um nível de complexidade e não tem problema, aí é o que vai perguntar lá na estratégia do produto, no próprio capital, que eu vejo a viabilidade do negócio, o meu plano de captação de novos recursos. Eu posso contextualizar para o avaliador que eu tenho uma ideia macro, eu tenho uma ideia maior, que eu tenho ali produtos complementares, mas que o meu projeto hoje, no Start, para a FAPDF financiar, é uma parte que é o aplicativo ou é uma parte que é determinada questão.
Não sei se esclarece um pouco mais a tua dúvida e talvez de outros, mas eu não preciso desenvolver tudo, colocar tudo nesse projeto. Esse projeto é uma parte, é um pedaço, mas é claro, é importante que de alguma forma você consiga contextualizar o quanto que você tem essa visão do todo e o quanto que, como que você vai fazer até para viabilizar isso de outras formas, que daí a FAPDEF entende, legal. Que aí era a dúvida que o pessoal perguntou, nem lembro quem perguntou, mas um outro empreendedor, Fernanda, faz sentido eu botar mais dinheiro? Às vezes não é necessariamente o dinheiro a mais, mas eu tenho uma outra ideia, eu vou buscar um outro fomento, eu vou buscar um investidor, eu vou buscar outras formas de viabilizar, isso eu considero bastante. Posso só retomar um ponto? Dentro da ideia do Start BSB, a nossa ideia é desenvolver o aplicativo, mas eu preciso da aquisição de 2 bens de capital para o outro produto, que é um ultracongelador, que custa algo em torno de R$15.000, e um freezer de amostras, porque a gente vai trabalhar com produção de refeições. Apesar de, em tese, a gente focar no aplicativo e o produto físico ele está razoavelmente bem desenvolvido e testado, já quase na fase de começar a comercialização propriamente dita, a gente fez um aporte razoavelmente considerável, adquirimos uma cozinha, então eu posso colocar essa cozinha como contrapartida econômica, e eu posso colocar esses bens de capital dentro do projeto, apesar do enfoque ser o desenvolvimento do aplicativo, ou fica conflitante a ideia? Assim, a questão do conflitante ou não vai muito da forma como você vai justificar do quanto que isso é importante para o seu projeto da FAPDF. Então, o avaliador, a FAPDF, quer entender se aquele dinheiro que ela está aplicando aquilo ali vai de alguma forma direta contribuir para o desenvolvimento do seu negócio. A questão do que pode, o que não pode, dos itens financiáveis ou não, Pedro, eu vou te pedir por gentileza para que nos mande por e-mail exatamente a tua dúvida, porque daí a gente consegue consultar a FAPDF, que tem o entendimento ali do edital, dos itens, como eles que fazem esse repasse dos recursos, aí a gente consegue te dar uma resposta mais precisa no teu caso. Mas, de qualquer forma, sempre é importante ter isso em mente. Qual que é a justificativa, o contexto de cada uma dessas minhas compras, dos meus serviços, das minhas aquisições, diretamente no que eu estou me propondo. Obrigado, muito obrigado. Imagina. Beleza, pessoal. Temos algumas outras dúvidas. Como eu falei, algumas do edital a gente deixou por último aqui, mas eu acho que a gente pode encerrar com 2 dúvidas da Patrícia, que ela pediu para comentar um pouquinho mais sobre estratégia de desenvolvimento do produto e sobre tecnologia. Então, acho que aqui a gente consegue arrematar aqui algumas dicas sobre essas 2 temáticas, né? Então, desenvolvimento do produto e tecnologia. Eu acho que é interessante para todo mundo nesse sentido, né? A gente buscar essas temáticas, de novo, relembrando ali, a gente tem algumas capacitações lá na nossa plataforma, quem ainda não assistiu, vale a pena dar uma olhadinha nessas capacitações, mas então, vou perguntar aqui para a Cris e para o Tony. Cris, o que você poderia dar de dica aqui para o pessoal que quer aprimorar, né, o seu projeto na área de tecnologia e na área de produto? Produto é um pouco do que o Tony falou até no início, né? Observem os processos, porque a inovação ela pode estar exatamente na definição do processo e não necessariamente na tecnologia que vai ser adotada. Então, até na validação mesmo, observem isso, né? Como é que vocês vão inovar, inclusive no processo, ou especificamente no processo, que aí vocês já vão ter um grande diferencial. Eu acho que assim, passo também já a palavra para o Tony também, antes agradecendo a todos, porque desculpa, Fernanda e todos, eu vou precisar me ausentar nesse momento também da reunião, porque eu tenho um compromisso agora às 20h30, estou em casa e ainda preciso me ajeitar aqui para poder sair. Mas, enfim, espero ter respondido. Pegando o gancho lá da primeira pergunta comentada pelo Tony, observem os processos, que com o processo
inovador, você vai encontrar tecnologias inovadoras ou nem precisa da tecnologia, foquem no processo que vocês vão ter uma inovação que vai atender tanto ao projeto quanto ao mercado. Tony? Vamos lá. Bem, um exemplo bem de produto-processo, né? O maior alugador, o maior hotel do mundo não tem um quarto seu, né? Que é o Airbnb. Tá? Então, eles conseguiram inovar igual a rede de táxi Uber. Os caras não têm um carro, né? Então, eu acho que esse negócio da tecnologia e produto, muita gente pensa muito em inovação e tecnologia, né, em produto, em hardware, né? Tu tem que ter um produto para ter, mas a inovação pode estar no produto, no processo, no serviço, né, no artesanato, no que for. Eu acho que uma das coisas que é bem interessante é se tu não tem a tecnologia, né, na tua mão, tipo, se tu vai fazer um carro e tu não tem um turbo para botar no motor, mas tu tem um motor, lança o teu carro com motor, com recurso tu vai aprimorando para chegar numa tecnologia, numa inovação maior, né? É o que está acontecendo hoje com o mercado. Eu digo 5, 10 anos, nós não vamos ter o carro a combustão só, tá? Mas a maior parte vai ser elétrico ou híbrido. Então, acho que esse negócio de tu focar na tecnologia e na inovação vai depender também do desenvolvimento e de recurso do teu produto. Quanto mais inovação, mais recurso, né? Mas pensem bem, a Uber, a Airbnb, eles não têm nenhum patrimônio, né? Eles inovaram e estão ganhando recurso aí justamente com o processo, né? Esse é o grande negócio. Ótimo, Tony. Obrigada, Tony, e obrigada, Cris, Cris está aí com mais pressa, vai precisar sair para outro compromisso. A contribuição de vocês foi muito importante, em nome dos empreendedores aqui a gente agradece. Com certeza a gente espera em breve estar fazendo uma conversa presencialmente com vocês aí em Brasília, levar todo mundo. Até não sei se todo mundo que está falando é de Brasília, a maior parte dos aprovados é de Brasília, mas a gente tem galera de Minas Gerais, de Goiás, de uma série de outras localidades de toda a rede, né? Então, agradeço imensamente aí todas as contribuições de vocês. E para a gente fechar aqui, então já estamos chegando aí 8 horas, vou convidar o pessoal, a gente aproveitar aqui a presença da Cris e do Tony, quem quiser ligar a câmera para a gente tirar uma foto aí, depois postar nas redes sociais do Start, a gente vai tirar um print aqui da foto, então todo mundo aí organiza, dá uma ajeitadinha no cabelo e a gente faz aí uma foto para marcar o nosso encontro, tá? Quem que vai tirar? A Cris, a Ana e o Gabi, né? Fernanda, só para terminar, que eu acho que é interessante, que eu li ali sobre as métricas dos empreendedores, eu acho que é uma pergunta legal, né? Que a primeira métrica do empreendedor é o que vocês estão fazendo, que é a iniciativa. Tá? Eu acho que essa é a primeira métrica que vocês já passaram. Depois, tu tem que ser visionário. Aquela tua iniciativa, tu tem que ser visionário para transformar isso num negócio muito grande. Para ti ser visionário, tu tem que ser inovador. Então, a terceira métrica, tu tem que estar sempre sendo inovador. Depois, tu vem ser o gestor do negócio. Tá? Você tem que aprender a ser gestor. Depois, liderar a organização, ser um líder dentro da organização e ser um multiplicador dentro do negócio. E, para finalizar, tu tem que ser um líder na sociedade. Eu acho que quando chega no líder na sociedade, tu está com todas as tuas métricas de empreendedorismo cumpridas. Vamos para a foto. Muito bom, Tony. O Tony já fez um resumão aí. Beleza. Então tá, vamos lá, gente. Tô vendo que a gente tem empreendedores mirins aí, tá uma galera, tá bem bonito. Vamos fazer então a foto. Atenção, 1, 2, 3 e... Deu certo? Mais uma. Peraí que tem uma duas janelas aqui, galera. Tem 2 janelas aqui do pessoal, tem que aparecer todo mundo, não é mesmo? Peraí, mais uma vez. Vamos lá. X.
Aí, agora foi. Deu? Ótimo. Então tá, pessoal. Bom, a gente não conseguiu responder a todas as dúvidas, mas ficamos felizes que teve toda essa interação. De novo, as questões mais do edital ali, de itens financiáveis e tal, pode mandar para a gente por e-mail, a gente vai fazer esse encaminhamento para a FAPDF. A gente espera, claro, até vi ali alguns comentários que a gente devia ter feito antes, que a gente tinha que ter mais tempo de fazer essas interações. Infelizmente, a gente realmente tentou organizar ali para que tivesse uma capacitação por dia, e aí a gente ter esse tempinho para vocês olharem o questionário e a gente ter essa interação agora. Mas espero que tenha sido contribuído de alguma forma, tenha trazido alguns insights, aberto aí as visões de vocês para outras questões, outras atividades a serem realizadas aí nessa jornada de empreendedores. E contem com a gente, o nosso objetivo, nós estamos aqui para ajudar vocês a fazer essas validações, encontrar um bom negócio, ajudar vocês com conexões para que todos os negócios, mesmo aqueles que, se a gente tiver os 50 entre todo mundo que está aqui, é ótimo, mas muitas empresas dos outros programas que a gente trabalha não passam numa primeira edição e vão ser aprovados no próximo edital, ou não passam, mas conseguem um outro tipo de investimento. Então, os aprendizados que vocês vão ter aqui, com certeza, vão ser bem valiosos para essa carreira, para essa jornada empreendedora de vocês. Tá bom? Então, acho que é isso, pessoal. Obrigada por todos e até breve. A gente agradece aí a participação de todo mundo. Obrigado, boa sorte a todos. Obrigada, boa noite. Projeto aí. Muito obrigado. Muito Sucesso, obrigado. gente. Até mais. Muito obrigada por tudo. Boa noite. Muito obrigada. A Patrícia falou sobre o prazo de submissão. Infelizmente, está ali no edital, a gente não vai conseguir fazer esse ajuste, porque é um prazo da FAPDF, mas dá tempo, galera. Tem aí mais de uma semana, a gente tem certeza que vocês conseguem fazer um bom projeto. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Pessoal, obrigado. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Boa Sucesso. noite.